Quando olhamos o lado de fora, nem sempre transparece o caos interior que só quem vive sabe. E muita gente vive assim, por dentro, no limite. No mundo todo, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de transtorno de ansiedade. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São mais de 18 milhões de brasileiros convivendo com a ansiedade em níveis que já comprometem a vida. E talvez você esteja entre eles. Um mal real que esgota as forças e isola quem sofre com ele. Com suas próprias forças, você talvez não esteja conseguindo lutar. Mas com as armas certas, é possível combater esse mal e definitivamente vencer. Nesta sexta-feira, 22 de agosto, o dia do combate à ansiedade. Na continuação das 13 sextas-feiras da amarração do mal, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ao meio-dia, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Muito bem, a gente sempre conta aqui no programa com a participação de um ex-sensitivo, uma pessoa que esteve envolvida com o ocultismo e que nos ajuda aqui nas orientações. Quem está conosco aqui hoje, quem já apareceu aí, é a dona Patrícia, direto do Rio de Janeiro. Olá, dona Patrícia, tudo bem? Me ouve bem? Ouço sim, bispo, perfeitamente. Tá tudo bem. Bom, eu estava falando aqui há pouco que muitas pessoas sofrem com ansiedade e elas justificam essa ansiedade pelo estresse da vida moderna, pelas questões psicológicas, até psiquiátricas, mas a maioria das pessoas ignora o mundo espiritual. E no mundo espiritual a gente sabe que se o Espírito de Deus enche a mente de uma pessoa de fé, o espírito do mal, quando se assenta na cabeça de alguém, enche de dúvida. E, consequentemente, a pessoa que está cheia de dúvidas passa a ter insegurança em relação ao futuro, né? Porque a dúvida é mãe de muitos males, dentre esses a ansiedade. E a senhora que não apenas trabalhou com isso, mas foi vítima também dos encostos, o que pode nos dizer a respeito, dona Patrícia? Então, bispo, eu vejo a ansiedade como um aglutinado de temores, né? Como o senhor colocou, onde existe a dúvida, né? Existe o medo. As pessoas, quando ela tem a dúvida, ela tem muitas vezes medo, ela tem incerteza de tudo. A pessoa que ela tem a ansiedade, ela tem medo do que possa acontecer no porvir e também daquilo que não vai acontecer, do que não vem acontecer de acordo com aquilo que ela queira. Então, a pessoa ela coloca determinada expectativa, né, em coisas e pessoas, tem aí o seu coração preso, né, e ela tem esse medo a respeito de coisas e pessoas. Então, o mal ele é oportunista, ele vai trabalhando em cima dos temores, né, da pessoa, como eu vejo no meu caso, tá? Lá atrás eu tinha muitos temores, eu tinha muitos medos, né? E isso ia dizer muitas coisas que às vezes eu acreditava que ia acontecer de mal, aquilo ali me gerava uma ansiedade, muita coisa, principalmente quando eu tinha premonições, né? Déjà vu. Então eu via que as coisas iriam acontecer de uma forma maligna, uma morte de alguém, um acontecimento. Então aquilo ali já me dava uma ansiedade, uma crise muito grande, eu tinha muitos temores. Ou quando eu via que algo não ia acontecer e eu tinha aquela expectativa de querer tanto algo, então aquilo ali também me dava um medo de perder. Então o mal ele é oportunista, né? O espírito da entidade da linhagem do cemitério, que é o pai das emoções, dos sentimentos, ele trabalhava justamente em cima disso, colocando, aumentando, né, essa dúvida, esse medo, esse desespero. E a pessoa tem esse desespero é tão grande dentro da pessoa que isso gera também outros tipos desencadeia outros tipos de doença, tá?
A pessoa tem até dores no corpo, eu tinha náuseas, eu passava mal, eu suava frio, até chegar ao ponto de eu realmente manifestar e virar com um determinado espírito, que era justamente esse espírito que é o pai dos sentimentos, né, das emoções. E ali ele fingia tirar aquilo tudo de mim, mas depois aquilo tudo voltava pior do que o começo. Não é brincadeira, a gente sabe que a maioria das pessoas acaba ignorando isso porque as pessoas se limitam a crer apenas naquilo que elas veem, mas o mundo espiritual é invisível, mas é real. Isso é uma realidade. A gente já volta a falar, dona Patrícia, nós vamos ouvir pessoas que elas amarraram o mal, elas aprenderam a usar a fé para amarrar o que vinha se levantando contra elas. Antes de eu frequentar as reuniões de sexta-feira, eu tinha muito problema na família, a minha autoestima era baixa, eu achava que eu não era capaz de nada, eu tinha medos, ansiedades também. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho... Não vou dizer que eu não tenho alguns momentos de dificuldades, é lógico que tem, mas hoje eu já sei passar por eles. Voltei a estudar, terminei um curso que eu achava que eu não era capaz, porque eu tinha medo. Eu já me formei hoje, e tá tudo uma maravilha. A reunião de sexta-feira na minha vida representa paz, tranquilidade, alegria, amarração de todo mal. Muito bem, então nessa sexta-feira a gente vai estar vivendo esse propósito, que é o propósito da amarração do mal. Você já ouviu falar de pessoas que fazem um feitiço para amarrar a vida de outras? Você já viu na cidade? Em algum poste? Em algum muro? Aquele anúncio, olha, faço o trabalho de amarração, trago a pessoa amada em tantos dias. É isso aí. Tem gente que procura, tem gente que faz. Tem mulher que quer tirar o marido da outra, faz um trabalho de amarração. E tenta colar o marido com ela, o marido passa a ter aversão à esposa, e só é homem para ela, enfim. O que não falta é gente ruim nesse mundo, infelizmente. A boa notícia é que existe a fé, e com a fé você pode combater o mal, como nós vamos estar fazendo nessa sexta-feira. Quero me despedir da dona Patrícia, agradecer a participação e lembrar a você que mora no Rio de Janeiro e acompanha o nosso programa que tudo isso vai estar acontecendo nessa sexta no Solo Sagrado, não é isso? Sim, bispo. Na antiga Avenida Suburbana, o número é 242, em Del Castilho, e nos horários das 7 às 10, ao meio-dia, às 15 horas e também às 19h30. Obrigado mais uma vez, dona Patrícia. Deus lhe abençoe, Deus abençoe a família. Até a próxima. Amém, bispo. Eu que agradeço. Muito bem.